Então, pessoal, vamos para o nosso segundo problema aqui. Dessa vez, aproveitando que a gente, naquele Meet, a gente resolveu aqui o... Qual que era o nome? A gente resolveu a questão da arara, eu não lembro. E falou dessa feira de artesanato. Enfim, a gente resolveu os problemas aí. É que eu acho que essa prova aqui é a prova da fase 2 da P2. Deixa eu abrir aqui. Ah, mas vai ela mesmo. A gente vai resolver esse problema aqui chamado um desafio muito distinto. Ele tá na prova da fase 2 do nível sênior do ano passado. E ele era, acho que, o mais difícil. Ou o segundo mais difícil, não sei. Talvez o da feira fosse um pouco mais difícil. Eles eram dificuldades parecidas, mas não importa muito a dificuldade. O importante é aquilo que eu falei, da gente tentar ir o melhor possível no problema, conseguir o máximo, tirar o máximo de coisa possível do problema. E é isso que a gente vai fazer agora. Esse daqui, talvez eu faça o código aqui de algumas coisas, só pra mostrar pra vocês, mas ele é um pouco mais elaborado que o da etiqueta, das etiquetas. Então eu vou tentar fazer ele com mais calma e explicar mais coisas. O enunciado é muito grande, mas a gente dá um jeito. Então bora lá tentar entender. Talvez esse vídeo saia um pouco mais longo também, então me perdoem. Então, um desafio muito distinto. João e Maria são dois irmãos que adoram bolinhas de gude e matemática. Por isso, eles gostaram muito do novo lançamento da OBI, Organização de Brincadeiras Infantis. O desafio é muito distinto. Em cada partida do desafio, Maria usa bolinhas de gude para avaliar as habilidades de memória e matemática do João. Então, a gente já sabe que isso aqui é só historinha. Em geral, depois de você identificar que um certo texto é historinha, se você tiver que ler o problema de novo, você pode até arriscar ele, tipo, pra você não voltar, sabe? Que poupa tempo legal. É uma coisa que eu não fazia e hoje em dia ajuda um pouco. Só tem que tomar cuidado pra não riscar a parte importante, mas isso daqui definitivamente não é importante. No início de uma partida, Maria coloca uma quantidade muito grande de bolinhas de gude em uma mesa e dá uma caixa vazia pro João. Então, beleza. Então a gente tem uma caixa vazia início, né? Ele deixa o vazio em negrito aqui, né? Maria também escolhe três inteiros positivos, L, A e B, que definem as regras da partida. Ok. Então, tá. Então a gente tem o João até... Eu vou tentar... Eu não sei se vale a pena desenhar já agora. Eu não lembro perfeitamente do enunciado, mas a gente tem tipo uma caixa aqui, a caixa do João. E vão ter várias bolinhas aqui. João deve usar as rodadas do desafio para mover bolinhas da mesa para a caixa. Se ao final de uma rodada a caixa possuir L ou mais bolinhas, a partida acaba. Tá, então isso é importante, né? Tipo, se a gente colocar uma certa quantidade de bolinhas aqui, que supere L, né? Vamos dizer que a gente tem aqui X bolinhas. Se X for maior ou igual a L, então a partida acabou. Em cada rodada, João poderá mover no mínimo A e no máximo B bolinhas de gude da mesa para a caixa. E então a gente pode mover no mínimo A e no máximo B. E qualquer valor que esteja nesse intervalo, né? Então a gente consegue mover qualquer quantidade aqui entre A e B. Isso é importante também. Tá. Uma rodada se inicia com o João escolhendo o inteiro X, tal que X seja maior ou igual a A e menor ou igual a B, né? Então, seja um inteiro nesse intervalo de A e B. É um número X de bolinhas de gude que ele queira mover, né? Deseja mover. Porém, João não pode escolher o mesmo valor de X mais de uma vez na mesma partida. Em outras palavras, os valores que João escolhe para X em cada rodada precisam ser todos distintos. Então, tipo, por exemplo, vamos simular um jogo aqui. Se eu escolher, tipo, X, vamos falar que o nosso A e o B aqui são, tipo, 3 e 5. Então eu posso escolher mover 3 bolinhas. Então eu vou pegar 3 bolinhas aqui. Só que eu não posso escolher 3 de novo. Eu posso escolher, por exemplo, 4 agora. Então eu posso colocar agora mais 4 bolinhas aqui. Só que se essa quantidade de bolinhas que está aqui dentro for maior ou igual a L, o jogo acaba instantaneamente. Beleza. Tá.
Caso João não consiga escolher algum valor válido para x, a partida termina. Então, se eu escolher todos os valores aqui, né, a partida termina também. Ok. Caso João escolha um x válido, ele completa a rodada movendo as x bolinhas de gude para a caixa. Vale ressaltar que a mesa possui muitas bolinhas, de modo que sempre existem bolinhas suficientes para João mover. Então, isso é ok, beleza. Memorizar quantidades, contar e mover bolinhas é bastante trabalho. Por isso, Maria decidiu que após cada partida, ela irá presentear João com uma quantidade de chocolates igual ao número de rodadas que ele completou na partida. Deste modo, a meta de João em toda partida é maximizar o número de rodadas que ele completa. Então tá aqui o problema, né? A gente já tem um spoiler aqui que a gente quer. A gente é o João, né? No caso, eu sou o João aqui. E a gente quer maximizar o número de rodadas que a gente vai jogar dentro de uma partida. Observe que é irrelevante para o João se a caixa possui mais ou menos de L bolinhas de gude ao fim da partida. Tá. Ok. João quer saber quantos chocolates ele conseguiria ganhar se jogar o desafio da melhor maneira possível. Além disso, como os valores de L, A e B escolhidos por Maria podem variar de uma partida para outra, ele deseja consultar a resposta para diferentes valores de L, A e B. Sua tarefa é, dada a quantidade P de partidas que João deseja consultar e os parâmetros L, A e B de cada partida, determine para cada partida o número máximo de rodadas que João consegue completar. Observe que as partidas são independentes, ou seja, é permitido que João repita o mesmo valor de X em partidas diferentes. Perfeito. Então a gente já sabe mais ou menos o problema, né? A gente vai ter várias partidas. Cada partida vai nos dar um L, A e B, que é o limite de bolinhas na caixa, e o intervalo que a gente pode tirar, o X, que é pegar as bolinhas, pegar X bolinhas e colocar na caixa, né? Vamos dizer assim. Tá. E aí no final a gente quer saber quantos chocolates que a gente vai ganhar, e o número de chocolates é quantas rodadas a gente vai jogar até acabar a partida. Ok. Então, beleza. A primeira linha de entrada contém um inteiro P, que é a quantidade de partidas que João deseja consultar. As próximas P linhas descrevem as consultas. A 10ª linha tem L, A, I, B, I. Então, isso aqui só está explicando o padrão, né? Tipo, vai ter um caso de teste aqui. P, número de partidas. Então, tem 2 partidas. Aí, na partida, a gente vai receber o L, o A e o B. E aí, para cada partida, né? A gente tem que dar a resposta. Ok. E beleza, a gente já entendeu o problema. Tipo, a gente já... Nem vou ler isso aqui, porque é o número máximo de rodadas que o João consegue completar. Se ele jogar de forma ótima, a gente já entendeu o problema. A primeira coisa, assim, que a gente pode pensar já é prestar atenção quando o enunciado falar pra gente, tipo, jogar de uma forma ótima. Tipo, a gente tem que entender que a gente é o João, a gente tá tomando o lugar dele e a gente quer ganhar o máximo de chocolate possível. Então a gente sempre tem que tomar escolhas, fazer as decisões considerando isso. Isso que é jogar de forma ótima. Ou seja, tipo, beleza, se você pensou numa estratégia que dá um número de chocolates X, você tem que ter certeza que esse é o maior número possível, sabe? Não pode existir outra estratégia que dê um número maior de chocolates. Senão, você não está jogando de forma ótima. Beleza. Vamos olhar as restrições, né? Pra já ter uma noção também. E aqui as restrições elas já assustavam, acho que muita gente lá na hora. Porque você chegava aqui e aí tinha, o P, ele aqui 1, 2, 3, 4, né? Então o P ele é até 5 vezes 10 a quarta. O que, ok. E aí a gente vê e olha os valores de L, A e B, né? Tipo, L, A e B são muito grandes. Tipo, o L aqui 3, 6, 9, 12. Então, tipo, o L ele vai até 10 elevado a 12. E o AI e o BI também são bem grandes. Eles vão até 2 vezes 10 a nona. Esse 10 a nona aqui eu contei, tipo, os zeros aqui, né? 3, 6, 9. E tem um 2 aqui na frente. Então, tipo, cara, isso aqui indica alguma coisa, sabe? Tipo, você com certeza já pode olhar pra isso e pensar, tipo, putz, definitivamente minha solução não vai poder ser, tipo, alguma coisa do tipo, pra cada partida, porque necessariamente a gente vai ter que ler a entrada pra cada partida. Então, necessariamente, sua solução vai ter, tipo, O de P vezes alguma coisa.
Só que, tipo, esse alguma coisa aqui que você fizer pra resolver o problema, ele tem que ser muito cuidadoso, né? Porque todas as coisas que você tem são muito grandes, sabe? Tipo, você não pode fazer O de P vezes L, senão vai ficar imenso. Nem O de P vezes nada desses caras aqui. E nem a diferença de tamanho do intervalo daqui, sabe? Tipo, então, quando você vê uma questão que tipo, a entrada ela é muito grande assim, você volta tipo, a pensar tipo, naquela questão. Naquela questão não, né? No vídeo que eu mostrei lá de complexidade. Tipo, cara, a solução para você resolver alguma coisa nesse estilo tem que ser O de 1, que é instantâneo, né? Porque aí, ok, você vai fazer só operações de soma, você vai resolver com matemática, vamos dizer assim. E aí a sua solução não vai ser lenta, ela vai ser bem rápida. Ou, talvez, O de log. Log de alguma coisa, né? Geralmente log na base 2. Porque aí é pequeno também, né? Tipo, se você for ver o log de 10 elevado a 12 na base 2 é muito pequeno. Se você fizer algum algoritmo que resolve nessa complexidade, tipo, também tá tranquilo, sabe? Tem como você multiplicar P vezes isso daqui, sabe? Não vai dar problema. Mas, em geral, tipo, se você vai olhar para essa entrada, a gente vai pensar em uma solução com matemática. Eu enrolei muito para falar disso aqui, mas é porque realmente isso é tipo 100% verdade. Tipo, quando você vê as entradas muito grandes, você vai ter alguma solução mais matemática, ou você vai ter que fazer alguma coisa log, alguma coisa raiz. Tipo, isso é bem comum. E ele até fala aqui, né? Tipo, ele fala que alguns valores da entrada podem ser muito grandes para caberem em um inteiro de 32 bits, ou seja, você tem que usar long long. Você não vai conseguir usar o int. Vocês já devem saber o que é overflow, eu vou assumir que vocês já sabem, então não vou nem comentar isso daqui, mas é uma coisa que acontece. Muita gente não deve ter conseguido fazer a questão já por conta disso aqui. Beleza. A tarefa vale 100 pontos. E aqui já entra aquela parte que eu gosto um pouco mais, mas vamos tentar pegar um caso de teste aqui e resolver, né? Só pra voltar pro problema em si. Então, bom, a primeira partida aqui, eu abri o Paint, eu vou continuar com essa ferramenta aqui que eu acho mais fácil. A primeira partida, a gente tem L igual a 7 e o nosso intervalo A e B é de 3 a 7. Então o João vai começar com a caixa vazia. Por exemplo, uma coisa que foi garantida no enunciado é que a gente tem tipo infinitas bolinhas de good, sabe? Tipo, ele não escreveu com essas palavras, mas ele falou que sempre tem bolinha de good o suficiente para o João tirar. Então imagina que a Maria deixou aqui na mesa muitas bolinhas. Então a gente pode começar tirando aqui, por exemplo, um valor, sei lá, 5. X igual a 5. 5 está dentro do intervalo, né? Maior igual a 3 e menor igual a 7. Então vamos colocar 5 bolinhas aqui. Eu desenhei mais que 5. E aí a gente pode depois tentar colocar, por exemplo, sei lá, 7 bolinhas também. Então colocar mais 7 bolinhas aqui. E tipo, bom, 5 mais 7 com certeza tipo, deu 12. Isso é maior ou igual a L. E aí acabou, né? A nossa partida. Se eu quisesse colocar 7 direto, né? Tipo, eu poderia, né? Pegar e começar escolhendo 7 bolinhas. Aí, porque 7 está aqui, né? Então, coloca aí 7 bolinhas. Só que, putz, tipo, isso vai estourar o L de primeira e aí eu só vou ter jogado uma rodada. Então faz sentido a gente querer jogar mais rodadas, a gente não vai colocar logo o limite de bolinhas, né? Tipo, com certeza. Olhando para esse próximo caso, a única diferença para essa próxima partida, né? É que o L ele não é mais 7, agora ele é 8. Então, usando a mesma estratégia ali, eu vou escolher um número aleatório, sei lá, tipo 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E depois eu posso botar, sei lá, 2 bolinhas. 1, 2. Agora se eu pegar... eu não posso botar 2, perdão, porque 2 não está no intervalo aqui. Mas aí então eu teria que colocar 3, né? 1, 2, 3. Beleza. Se eu colocar, tipo, 5 bolinhas e depois 3 bolinhas, deu exatamente 8, né? Tipo, já estourou e eu não consegui fazer mais nada. Mas com certeza eu não joguei de forma ótima, sabe? Tipo, fui bem idiota. Eu poderia ter colocado bem menos bolinhas, né? Então, tipo, isso resolvendo o caso de teste, você já pega tipo a intuição disso, tipo, pô, faz sentido eu colocar
o mínimo de bolinhas possíveis. Talvez uma coisa que eu tenha até feito errado, que eu esqueci de considerar, é que a gente não pode repetir elemento, né? Então a gente tem que imaginar isso aqui como sendo tipo, você pode colocar o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Se você colocou o 3, você não pode mais colocar o 3 de novo. Então, beleza. Então uma coisa que você já tem que perceber aqui é que, cara, você quer maximizar o número de rodadas que você vai jogar. Então você sempre vai tentar colocar o menor número de bolinhas ali, né? Porque se você colocar um número maior, você vai estar, piorando a sua vida, lá na frente. Então, eu vou começar aqui colocando 3. Então, 1, 2, 3. O próximo número eu poderia colocar aqui, então, 4. E aí, 1, 2, 3, 4. Até aqui eu tenho 7. Vamos assumir que a gente está resolvendo essa partida aqui ainda, né? Então, esse cara aqui é 8. E aí eu posso colocar agora, né? Eu tenho 7 bolinhas. Eu coloquei aqui o 3 e o 4. Eu poderia colocar agora... Não tem muito o que fazer, eu teria que colocar o 5, né? Aí agora eu coloquei mais 5 bolinhas aqui. E agora ficou então 3 mais 4, que é 7, mais 5, que é 12. Tem 12 bolinhas aqui. Isso é maior ou igual a L. E o L é 8, né? E aí acabou. Só que eu joguei 3 vezes. Deu 3 rodadas. Então... Bom, me parece muito, muito claro, assim, que sempre faz sentido eu jogar a menor bolinha possível, né? Faz sentido eu tentar jogar a menor quantidade de bolinhas possíveis que tá entre A e B, que eu não joguei ainda. E é isso. Essa intuição já ajuda... se você gastar um tempo lá tentando resolver e tentar pegar essas coisas, você já consegue, criar uma estratégia. E essa estratégia, ela já faz sentido, assim. A gente poderia tentar fazer um código que faz isso. Cara, pega a soma, né? Vai somando os caras aqui enquanto não estourar. Eu vou tentar, até fazer isso aqui. Esse vídeo vai sair um pouco mais longo, como eu falei, porque eu tô tentando resolver esse problema com muita calma. Mas... vamos tentar fazer isso, então. Eu vou abrir a ideia online aqui rapidinho. Talvez nem precise, é que eu só não... Não sei se eu confio que eu não vou tomar um erro de compilação ali. Então vamos lá. Vamos tentar... eu tô com a questão aberta aqui no Neps também, então vai dar pra gente testar direitinho. Então, esse caso de teste aqui, por exemplo. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o número de partidas. Eu vou escrever, as variáveis bem claro, assim, pra ficar, bem entendível. Então, a gente tem aqui o número de partidas. Eu vou ler a quantidade de partidas. Aí, agora, a gente tem que iterar pela quantidade de partidas, né? Então, eu vou fazer aqui... Uma forma legal de fazer isso é, while partidas maior que 0. E aí você faz partidas menos menos. Que aí você vai diminuindo e quando acabar as partidas, o while quebra. Mas eu gosto de escrever assim, while partidas menos menos, porque a partir do momento que esse valor virar 0, esse loop vai quebrar. E aí, beleza, toda vez a gente tem que ler os valores de L, A e B. L é muito grande. Uma coisa que é comum, assim, é que se você precisar usar long long, a gente costuma usar um macro, que é isso daqui, né? Você faz um define, aí, por exemplo, ll, long long. Então, toda vez que eu digitar ll, eu estou usando um long long. Aí eu vou usar, então, aqui L, A e B. E aí eu vou ler também. Tá, e agora o que a gente precisa? A gente precisa calcular quantas rodadas eu vou precisar. Então, um código que faz aquela estratégia que a gente pensou ali, de pega o menor número de bolinhas que ainda não foi usado. Seria um código, por exemplo, vamos fazer assim, vamos colocar aqui na caixa, que são quantas bolinhas que eu tenho na caixa. Então agora eu vou começar um loop, que eu vou tentar pegar x bolinhas, então x começa aqui em A, enquanto x for menor ou igual a B, x mais mais. E aí eu só tenho que verificar, se o número de bolinhas na caixa for maior ou igual a L, eu vou parar, eu vou dar um break. E agora, eu vou somar, né, aqui na caixa a quantidade de bolinhas aqui, que é x. E aí, toda vez que eu conseguir fazer essa soma, significa que eu joguei uma rodada, né? Então, vou criar uma outra variável aqui, por exemplo, rodadas.
E aí eu posso aumentar a quantidade de rodadas que eu joguei. E no final, essa é a minha resposta, né? Rodadas. Se a gente rodar esse código, deu exatamente 2, 3, que é a resposta. Vamos tentar aqui rodar, para esse caso aqui, que dá 2941. 2941, então funciona. Tipo, a nossa estratégia parece funcionar, legal. Aí, bom, vamos supor que eu sou o competidor lá, fiz isso aqui, falei, caraca, deu certo já, tal, já vou submeter aqui. Bom, tipo, com certeza não vai dar certo, porque a gente tá esquecendo, a gente tá esquecendo, né, daquela ideia da complexidade. Tipo, essa solução aqui, ela realmente parece fazer sentido, mas ela não tá rápido bastante. Nesse problema, tipo, eu tentei fazer diferente, eu tentei realmente resolver direto, não olhar para subtarefas, para mostrar, tipo, uma forma de pensar no problema ainda sem considerar subtarefas. E ele tá demorando e pá, deu tempo limite excedido. Realmente tá muito lento. E por que tá muito lento, né? Mas olha, deu até uma pontuação. Eu acho que essa pontuação do NEPS ela tá errada, hein? Tipo, sendo sincero. Talvez fosse bom submeter no site da OBI pra ter certeza. Mas será que tem aqui? Eu acho que não tem aqui ainda. Porque eu acho que aquela pontuação do NEPS ela tá errada. Mas aí a gente dá uma conferida ali. Enfim. Por que não deu certo, né? Por que a questão não passou? Porque, tipo, o nosso código ele tá nessa complexidade aqui. Que é para cada partida, né? Então, odd P vezes. Aí aqui dentro a gente está iterando esse intervalo enquanto a soma, né, dos elementos que a gente pegou não passar de L, né? Não alcançar L. E bom, no pior caso, cara, se o L for muito grande, tipo, se o L for 10 a 12, tipo, a gente teria que pensar aí em qual momento que eu vou somando os inteiros, tipo, A mais 1, A mais 2, até B, talvez, que vai estourar esse cara. E, tipo, com certeza vai ser muito grande, sabe? Tipo, isso daqui definitivamente vai estourar. Assim, dá pra calcular. Eu não vou falar ainda exatamente como calcular isso, porque é a resposta da questão. Mas isso vai estourar, tipo, isso vai ficar lento. A gente tá iterando o intervalo A e B. E esse intervalo A e B é grande, tipo, ele pode ser, sei lá, o A igual a 1 e o B igual a 10 a nona. Então, tipo, isso vai dar tipo, uma diferença grande, assim, se você for subtrair esses caras. E tipo, vai dar um número aqui. E esse número, tipo, quando você multiplicar isso, com certeza vai dar maior que 10 oitavo. E aí vai dar time limit exceeded. Mas é interessante ali que pontuou, né? Eu achei que ia pontuar bem menos. Mas vamos olhar agora para subtarefas. Vamos ver se elas ajudam em alguma coisa. No caso, eu acho que como eu já falei muito da solução ali, eu acho que elas nem vão ajudar tanto. Mas vamos olhar para elas também, né? Acho que faz sentido. Subtarefa 1 é o sample, né? Então, tipo, são os exemplos de caso de teste que ele mostra, vale 0 pontos. Então, você tem que fazer aquilo dar certo para submeter e ganhar alguma coisa. Aí, beleza, para 11 pontos. 11 pontos, o que a gente pode fazer? A gente pode considerar que a gente só vai ter uma partida. Isso é excelente, né? Tipo, 11 pontos, a gente só tem uma partida. Isso vai significar que, tipo, a nossa solução, ela não tem que mais considerar aquele, tipo, P, sabe? Na complexidade. A gente só vai resolver uma partida, então, dependendo do que a gente fizer ali, talvez fique rápido. Isso é bom. A1 igual a 1 e B1 é igual a L1. Então, essa solução, tipo, essa subtarefa, ela não ajuda muito porque, tipo, ela não mostra ainda como é que eu vou explicar, assim, tipo, que vai ficar eficiente, sabe, dependendo do que você fizer. Ela só falou, olha, o seu intervalo necessariamente ele vai ser A vai ser 1 e o B vai ser o L, o próprio L. Então você consegue tirar, tipo, qualquer quantidade de bolinhas de 1 até L. Aqui a nossa estratégia que a gente desenvolveu ali antes ainda vai valer, né? Com certeza vai compensar tirar as bolinhas iniciais. Mas a gente precisaria, tipo, talvez não fazer aquele for percorrendo. Eu acho que na verdade talvez até passe.
mas eu acho bem, tipo, passa em alguns casos aqui, mas é bem estranho assim, tipo, eu acho que você percorrer os números aqui de 1 até L, porque o L, ele não tá aplicando nenhuma restrição no L, sabe? O L ele ainda pode ser menor ou igual a 10 a 12. Então, você ainda, no pior caso, talvez você ainda itere o L. Mas, assim, tem um ponto aqui que, tipo, você não vai iterar o L no pior caso. É que eu não queria falar porque isso vai dar a solução, mas já é uma coisa que você tem que perceber. Tipo, cara, você tá meio que percorrendo os números aqui de A, aí depois A mais 1, até talvez B, e você está somando eles. Mas nesse caso em específico, ele te deu uma dica. Ele te falou que o A é 1, no caso o A, né, aqui da única partida que você vai ter que resolver, ele é 1. E agora você está fazendo isso, né? Você está pegando 1, mais 2, mais 3, mais até algum valor X. Em algum momento isso daqui vai ser maior ou igual a L. E aí acabou. Acabou a partida. Só que, bom, tipo, pra quem manja de matemática já deu uma... Talvez conheça, né? Vai olhar pra isso daqui e já vai pensar, tipo, que isso daqui é alguma coisa que você conhece. Isso é uma progressão aritmética, né? E não é só uma progressão aritmética, né? Tipo, é uma soma muito conhecida, sabe? Se você for fazer matérias de matemática discreta, coisas do tipo, você vai encontrar isso daqui, tipo, com certeza. Frequentemente a gente prova isso daqui por indução. Não exatamente isso daqui, né? Mas isso daqui, né? Tipo, 1 mais 2 mais 3 até n, né? É igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Tipo, é bem comum você ver isso daí aparecendo. A soma de Gauss também, né? Que o pessoal fala. E é uma PA simples. Mas se você reconhecer que isso é essa soma, tipo, se você lembrar que existe essa fórmula aqui já, você já consegue resolver essa subtarefa bem rápido. Porque, cara, tipo, isso, você, na verdade, não é nem que você consegue resolver a subtarefa bem rápido, mas você já vai perceber uma coisa. Tipo, cara, toda vez que eu tô iterando isso daqui, né? Tipo, eu tô escolhendo o x. Quando você substitui o x nessa fórmula, você vai ver que isso daqui pesa muito, sabe? Tipo, você está fazendo x vezes x mais 1 sobre 2 e está comparando isso daqui com L, né? Tipo, perdão, talvez não tenha ficado muito claro, mas o que eu estou querendo dizer é, tipo, considera que você vai pegar quantidades de bolinhas de gude, né? Até um certo valor x, sabe? Você vai pegar 1, 2, 3, 4 até x. Então, no final, essa soma de todas as bolinhas que você pegou vai dar esse valor aqui. Isso daqui, tipo, tá na ordem, tipo, de algo ao quadrado, né? Tipo, você vai ter x quadrado nesse termo. Então, por você ter x quadrado, tipo, quando você considerar esse termo aqui, se você iterar até, por exemplo, 10 a sexta, quando você testar um x 10 a sexta aqui, tipo, quando você pegar a quantidade de bolinhas 10 a sexta, você já vai ter acumulado uma soma de 10 a sexta vezes 10 a sexta mais 1 sobre 2. E com certeza aqui você vai ter um termo que é 10 a 12. E com certeza só esse termo sozinho já vai ultrapassar o L. Ou seja, você não vai iterar o intervalo inteiro. Tipo, você vai iterar até 10 a sexta. Essa é a última quantidade o último valor de x, né, que vai estourar quando você pegar aquela quantidade de bolinhas 10 a sexta. Tipo, certamente aquilo vai estourar, sabe? Tipo, a soma vai dar maior. A soma acumulada vai dar maior ou igual a L. Então, a complexidade disso, né? Se você fizer aquele código que eu fiz ali, tipo, considerando essa subtarefa aqui só, né? Que só tem uma partida, vai ser só, tipo, P, que é igual a 1, né? Então é 1 vezes, e a gente vai estar iterando, no pior caso, 10 a sexta. Então, tipo, tá O de 10 a sexta, e isso com certeza vai rodar tranquilo. Então, na verdade, tipo, vendo isso agora, tipo, você consegue resolver essa subtarefa num tempo ok, e essa pontuação, tipo, fazendo aquele código que eu fiz ali, você já vai bater ela, sabe? E essa daqui também, porque a única diferença dessa subtarefa para outra é que aqui você ainda tem uma partida, mas agora o seu
A1, né? O limite inferior aqui do intervalo, ele não tem restrição nele. E o no superior também não. Então você pode ter aqui algo tipo, sei lá, qualquer valor tipo A, qualquer valor B, que ainda estejam, sei lá, entre 10 a 9 aí. E, bom, tipo, a nossa solução vai continuar funcionando, porque ainda vai acontecer aquela matemática ali que eu mostrei. Tipo, a gente não vai iterar mais que 10 a sexta, tipo, iterando aqui, tipo, começando no A, indo até o B e parando depois. Porque a gente faz aquele break e a gente vai iterar, tipo, do máximo até 10 a sexta. Continua tendo só uma partida, então a complexidade aqui ainda é 10 a... Tipo, no pior caso, 10 a sexta, alguma coisa assim. Eu tô falando 10 a sexta considerando que ele vai colocar o L 10 a 12, sabe? Então, tipo, essas duas subtarefas vai passar. Essa terceira aqui também vai passar. Então aqui a gente já conseguiu 49 pontos. Por quê? Essa daqui a gente só tem um 80 a mais. Então agora a gente está iterando tipo 80 vezes 10 a sexta. Que é a mesma coisa de 8 vezes 10 a sétima. Talvez fique meio pesado. Tipo, talvez. Mas eu acredito que ali no NEPS, por exemplo, passou. Então a gente já conseguiu mais ponto ainda. E... aí aqui então já deu 23, 38... Tô somando, certo? Deu 49, né? E aí quando a gente pegar essa próxima, ela só tá restringindo falando que o A de novo vai ser fixo em 1 e o B de novo vai ser fixo em L. Então, tipo, não muda muito, tipo, isso não vai mudar muito. A gente não, quer dizer, na verdade, mas aqui não tem restrição de partidas. Aqui não tem restrição de partidas, então aqui já a coisa já começa a ficar mais tensa. Tipo, aqui eu imagino que vai dar time limit exceeded, porque ele pode dar, tipo, muitas partidas, né? Tipo, ele pode dar, não lembro, mas um número grande de partidas. E aí a nossa solução, que vai iterar até 10 a sexta, quando você fizer a conta, não vai passar aqui. Então, teoricamente, a nossa solução deveria pegar essas três aqui, até então. E a gente só, tipo, pensou e usou um código super simples, sabe? Tipo, a gente não fez nada demais. Agora a gente tentou, tipo, entender a fundo, né, o que a gente fez, calculando as coisas, usando a complexidade de algoritmo, pra ver se, tipo, quanto que a gente ganharia, né? Mas, assim, agora pra resolver o problema inteiro ficou um pouco mais tenso. Pra conseguir essa próxima subtarefa, eu acho que uma das coisas que daria pra fazer, que eu não pensei ainda, mas no final, tipo, a gente com certeza vai ter que usar a matemática, sabe, para esses dois finais. Aqui, para essas duas subtarefas, né, para completar o problema. Eu imagino que tem uma solução que a gente consiga fazer um Bhaskara aqui. Pelo menos para pegar essa daqui. Mas eu não pensei nela direito. O resto que eu pensei, assim, é a solução completa do problema. Tipo, a solução completa do problema é olhar, tipo, pro que tá lento na nossa solução e tentar otimizar. Eu vou falar da solução completa desse daqui, porque ela usa uma técnica, mas é uma técnica que é simples o código ali, e, enfim, não, eu vou mostrar, mas depois eu posso falar da técnica a mais, com mais calma. Mas a gente só precisa otimizar a parte que dá gargalo no nosso problema, sabe? E isso acontece muito, tipo, com frequência, para você chegar na solução final, você só precisa otimizar um trecho assim. E o que tá lento, de fato, é essa iteração aqui. Porque, tipo, certamente a gente vai ter que resolver cada partida, só que esse fora aqui não tá legal. E a gente já sabe que a gente consegue evitar esse for usando a matemática. Tipo, a gente já sabe que... Tipo, a gente sabe que se eu quero pegar... A gente, por exemplo, aqui, nesse caso aqui que a gente tinha... 3... O nosso intervalo A e B aqui... Deixa eu voltar. Ele era 3 e 7, né? A gente já sabe que a gente vai querer pegar as bolinhas da menor e ir crescendo, né? Tipo, a gente vai pegar primeiro 3, depois a gente vai pegar 4, depois pegar 5. Certo. A gente está preocupado em saber qual que vai ser o valor, né? Por exemplo, x. Aqui no caso seria 6, né?
Não nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui seria tipo 5. Tipo, quando você pegar, tipo, 5 bolinhas, vai estourar, né? Tipo, você vai ter feito 7 aqui, aí você pegou 5, deu 12. Aí estourou, tipo, o limite que a gente tinha. Que aqui, nesse caso, L igual a 8. Então você quer saber esse x aqui, né? Se você souber esse x, a sua resposta vai ser tipo quanto que você teve que pegar até andar nesse x aqui, sabe? Tipo aqui, a nossa resposta aqui é simplesmente tipo, pô, eu comecei no 3 e fui até o 5, então o número de partidas que eu joguei é 5 menos 3 mais 1, né? É só o tamanho desse intervalo aqui que eu peguei. Que dá 3. Então a gente quer achar esse cara aqui, tipo, a gente quer achar, tipo, para qualquer valor de L, A e B, a gente quer achar onde que é esse ponto que eu pego aquela quantidade e pronto, eu estourei o L com a soma acumulada de bolinhas. Esse cara é X. E aí, bom, a gente já sabe que dá pra calcular, tipo, essa soma aqui se a gente estivesse testando todo o X, sabe? Tipo, testar o X de 3, 4, 5, 6. A gente consegue calcular essa soma em O de 1. Por conta daquela fórmula ali que eu te falei. A gente só tem que alterar um pouquinho ela aqui, né? Porque considerando a fórmula usando 1 mais 2 mais 3 mais 4, usando essa soma de PA, tipo, vai ser só n vezes n mais 1 sobre 2. Por quê? Porque a fórmula, ela é na verdade tipo o tamanho do intervalo que você está pegando, que é tipo n, vamos dizer que é n, vezes o AN, que é o último termo que você está pegando, mais o A1 sobre 2. Então, nesse caso aqui, né, tipo, na fórmula da soma, essa soma dos n primeiros inteiros aqui, né, tipo, você necessariamente o primeiro cara é 1, então aqui você vai colocar 1, o último cara é n, então aqui você vai colocar n, então vai ficar certinho, n vezes n mais 1 sobre 2. Então você precisa usar essa fórmula aqui, né? Você precisaria saber dela. E aí essa fórmula, então, nesse sentido, ela ficaria tipo o tamanho do intervalo, né? E o tamanho do intervalo a gente já sabe também que vai ser vamos supor que a gente escolheu que o último cara é x, né? Então o tamanho do intervalo vai ser x menos a mais 1 vezes agora, o primeiro termo mais o último termo, né? Então, A mais X sobre 2. E pronto. A gente pode testar isso daqui, né? Por exemplo, vamos aqui, eu peguei o 5, né? Então a fórmula vai ficar 5 menos o A é 3, então menos 3, mais 1. Isso daqui vai dar 3 vezes A mais X, né? O A é 3, o X é 5, então 8 dividido por 2. 24 dividido 3 vezes 8, né, que é 24 dividido por 12, 2 vai dar 12. E 12 é exatamente a quantidade que a gente pegou aqui para estourar, né? 3 mais 4, 7, mais 5, 12 também. Então pronto, tipo, a gente sabe calcular, dado um x, quanto que a gente precisa para passar. Quanto que a gente pegou, né? Tipo, qual a nossa soma acumulada de bolinhas, se a última quantidade de bolinhas que eu pegar for x. E aí, agora que a gente tem isso, a gente só precisava de um jeito de achar esse x rápido, sem ser iterando, fazendo um for. E aí existe uma técnica chamada busca binária. Tipo, a busca binária, vocês vão ouvir falar dela, tipo, com certeza, se fizerem estrutura de dados, ou, sei lá, projeto de análise de algoritmos, enfim, não sei qual matéria, tem várias. Mas vocês vão ver ela em algum momento aí. E vocês já sabem busca binária, tipo, intuitivamente, assim. É uma coisa que é um algoritmo do ser humano. Um exemplo de busca binária é, tipo, um exemplo muito clássico, muito legal. Quando você vai procurar, tipo, uma palavra no dicionário. Tipo, você abre o dicionário, geralmente você abre, sei lá, no meio, assim. Aí, a não ser que seja uma lenda, você vai abrir logo na página que você precisa, assim. Mas, por exemplo, você está procurando uma palavra que começa com a letra F. Se você cair na letra K, você tem certeza que, tipo, você precisa olhar para a esquerda agora do dicionário, sabe? Com certeza, tipo, toda aquela parte do K para frente você tem que descartar. E aí você agora o seu espaço de busca reduz. Agora você tem que olhar para as letras do início até o K.
Não fica tão claro só falando assim, mas é um algoritmo que o ser humano já faz. Então, tipo, você meio que vai reduzir seu espaço de busca na metade sempre. E aí a busca binária ela acelera muito uma busca normal. Só que para isso os elementos precisam estar ordenados. Que é o caso, né? Tipo, o intervalo A até B está ordenado, crescente. É A mais 1, A mais 2, até B. E você consegue fazer uma busca binária ali. Eu não vou mostrar, tipo, toda a ideia da busca binária aqui, não. Mas eu só vou mostrar que, tipo, é isso. Se você fizer a busca binária ali, você consegue completar e pegar a pontuação completa. Aqui, esse último código que eu mandei, ele pegou 66 pontos. E a gente só precisa real trocar essa parte aqui, sabe? O código ficou um pouquinho maior, mas eu vou mostrar pra vocês que a lógica é exatamente isso que a gente pensou. A gente vai continuar lendo aqui o L, o A e o B. E aqui a primeira coisa que eu checo é, usando aquela fórmula que a gente chegou ali, né? Da soma de PA, eu checo que se eu pegar o intervalo inteiro, se eu pegar todos os números, todas as quantidades de bolinhas de A até B, se aquilo não vai ultrapassar o L. Porque se aquilo for ok, compensa eu pegar todo, né? Todo o intervalo, né? Que é inclusive o que ele fala no enunciado. Se você pegar todas as quantidades de bolinhas e acabar, aí acabou. Então eu já printo aqui, tipo, se eu pegar a soma das todas as bolinhas de todas as quantidades de bolinhas de A até B e isso não ultrapassar L, eu pego. E aí isso vai ser a resposta, que é o máximo possível. Se não, eu faço uma busca binária aqui, que ela vai testar, chutar um elemento X. Aí aqui eu vou chamar ele de AN, porque o X de fato é o nosso último elemento que a gente está pegando ali. Eu jogo aqui na fórmula que a gente calculou. E aí essa parte aqui é meio que uma parte padrão da busca binária. Mas no final ela vai me retornar a resposta que eu quero, que é essencialmente, tipo, qual que é o primeiro X, tipo, se a gente for pegando lá os elementos, né, tipo de começando no A, aí depois A mais 1 até B, qual que é o primeiro cara X, que se eu pegar X e colocar naquela fórmula lá, que é X menos A mais 1 vezes A mais X sobre 2, e essa fórmula necessariamente vai dar maior ou igual a L. Eu quero saber isso. Qual que é o menor X que isso vai acontecer? Porque é exatamente quando eu pegar esse X, vai acabar o jogo. Aí, sabendo qual que é esse cara, a minha resposta vai ser só X menos A mais 1, que é o número de rodadas que teve o jogo. Então, é isso. Assim, essa questão ela realmente era um pouquinho mais complicada. Não se assustem de verdade, para quem assistiu até aqui. Eu nem sei quanto tempo o vídeo deu. Tô até com medo porque a gravação aqui aparentemente acabou e voltou. Mas não se assustem, tipo, existem alguns problemas difíceis, mas a gente sempre parte assim de coisas mais simples até chegar na solução normal. E foi isso que a gente fez aqui. Então, se alguém tipo não tiver entendido alguma coisa, não tem problema, pode perguntar depois. E, cara, tinha até explicação dos exemplos aqui, eu nem li, mas, enfim, realmente o enunciado dessa era muito grande. Mas é isso, a gente conseguiu, tipo, ali, sem saber conteúdo, só fazendo aquele códigozinho simples ali, pegar uma boa pontuação, cara. Então, realmente, é uma estratégia que vale a pena vocês colocarem em prática. E é isso. Talvez eu grave mais coisas aí, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. E obrigado. Valeu, valeu.